Boa tarde. Esse é o podcast Batendo de Frente. Eu sou Caio Camassi, à minha direita Mário Dias, professor Mário Dias. Está recebendo aqui, já que o Fabrício falou de saúde, saúde coletiva, de saúde mental, e está recebendo minha amiga Carol, que vai se apresentar, vai dar o nome todo, onde trabalha, o que faz, e minha amiga Selma. E minha amiga Selma, que também vai se apresentar. Já se apresenta, Selma. Quem é você, o que você faz e aonde e por que você está aqui? Bom, boa noite a todos. Não? Ai, boa tarde. Obrigado, Fabrício. Não tem problema. Repete. Boa tarde. Já está feito. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Eu me chamo Selma Bragança, eu sou assistente social de formação, servidora efetiva do município de Araruama e atualmente estou na coordenação do Programa de Saúde Mental. É, que bacana. E você, menina? Então, eu sou Carolina Araújo, sou enfermeira de formação. Atualmente eu sou superintendente de Vigilância e Saúde. Vigilância e Saúde é a saúde coletiva. Ah, sim. Isso, a gente tem a saúde coletiva, que fica lá no prédio da Politécnica, no 3º andar. O que é saúde, desculpa, Mário, o que é saúde coletiva? Não, desculpa. O que é saúde coletiva? Então, vamos lá. A saúde coletiva, ela abrange inúmeros programas. O que são esses programas? São programas implantados pelo Ministério da Saúde. Programas como tabagismo, tuberculose, hanseníase, todos os programas de ST, todas as doenças relacionadas a ST, doenças sexualmente transmissíveis, né, infecções sexualmente transmissíveis, saúde do trabalhador, as vigilâncias epidemiológicas, vigilância ambiental, quando a gente fala de dengue, toda essa parte, vigilância sanitária. Nós distribuímos todos esses programas e também a atenção básica. Toda a parte de atenção básica dos postos de saúde, nós também temos ali na saúde coletiva. Então, todo esse grupamento se faz ali na saúde coletiva. Hoje nós temos, dentro da atenção básica, nós temos 22 unidades de saúde e nós temos 32 equipes. Isso quer dizer o quê? Nós temos algumas unidades que nós temos mais de uma equipe, dependendo da unidade, dependendo do local onde é. Então, hoje nós temos 22 unidades com 32 equipes. Sim, interessante. E o que seria a saúde? E a saúde mental? Então, eu sou a coordenadora do Programa de Saúde Mental. O Programa de Saúde Mental faz a gestão dos serviços e das unidades de saúde mental. Hoje no município de Araruama a gente tem um CAPS de adulto, que é um centro de referência de atenção psicossocial para pessoas acima de 18 anos. A gente tem um CAPS infanto-juvenil, que também são e aí é para criança e juventude, né? Crianças a partir de 1 ano, 2 anos, até 17 anos e 11 meses, adolescentes. A gente não cuida apenas no viés médico, no viés da equipe multiprofissional especializada, mas a gente também cuida no viés da arte, da produção de arte. Então a gente tem um centro de convivência e cultura, porque a gente acredita que saúde se faz convivendo e produzindo arte. A gente tem também um ambulatório de saúde mental, a gente tem 2 residências terapêuticas no município de Araruama, que são para as pessoas que ficaram durante suas vidas, né, internadas em manicômios, e aí o município precisava se responsabilizar pelo retorno à cidade dessas pessoas. Então a gente tem 2 aqui no município, e a gente também tem um leito de retaguarda em saúde mental, para situações muito graves de saúde mental, em que os CAPs, né, não funcionam após o expediente das 18 horas, a gente tem uma retaguarda dentro do hospital para essas pessoas. Então, o programa faz a gestão desses serviços, são unidades que funcionam todos os dias, é a referência de cuidado em sofrimento psíquico no município de Araruama, né? E aí a gente tem muitas frentes de trabalho a partir das unidades de saúde mental. Mário? Eu tenho uma dúvida com relação à divulgação desse trabalho. Porque você está me falando coisas que realmente eu me surpreendi. Eu conheço alguma coisa desse tema, mas o que a população me parece, na maior parte, conhecer. Como é que chega até a população essa informação toda?
Hoje a gente usa as redes sociais, que é, né, o maior meio de comunicação, que a população está ali, está no Facebook, está no Instagram. A gente também criou recentemente uma revista virtual em que a gente fala sobre o trabalho dos CAPs, que é a revista Liberdade em Pauta, inclusive é feito com os usuários que utilizam o serviço de saúde mental, Que interessante. com os trabalhadores, e a gente divulga todo esse serviço a partir dessa revista eletrônica. A gente vai lançar, inclusive, um podcast, que são Vozes da Liberdade, onde a gente vai ter os usuários falando desse serviço, divulgando esse serviço para a população. E a gente, diariamente, está dentro das unidades, em parceria, inclusive, com a saúde coletiva, com a atenção básica. A gente entende que saúde se faz em rede, em conjunto. Sim. Então, a gente vai se articulando dentro desses serviços para a gente conduzir e produzir maior possibilidade de acesso para essa população. Ainda tem, né, Mário, um estigma de que CAPS é só para maluco, de que eu não vou lá procurar ajuda, de que não é um lugar para mim, mas muito contrário disso, a gente está ali para produzir saúde e minimizar os impactos do adoecimento, assim, das pessoas, e são diversos adoecimentos, né, principalmente o sofrimento, assim, né, o sofrimento da perda, o sofrimento por uma falta de trabalho, falta de, enfim, por um luto, por condições, inclusive, econômicas, políticas. Isso gera sofrimento na população. Sim. E a gente está ali para acolher esse sofrimento. Então, não se trata só de um lugar em que a gente vai concentrar pessoas que ditas não normais na sociedade, né? Muito pelo contrário, a gente lida com a dor, com o sofrimento e com a impossibilidade que às vezes a pessoa tem de lidar com esse sofrimento. Então, tem toda uma equipe ali disposta, uma equipe preparada para acolher essas pessoas. Todas essas unidades que eu falei funcionam de segunda a sexta, de 8 até as 18 horas. Você usou um termo que me surpreendeu também. A pessoa pode procurar o CAPS, quer dizer, não precisa ser uma indicação médica. Não. Os CAPs a gente chama, né, muito internamente, que é porta aberta. O que é isso? É uma unidade de saúde que você não precisa de encaminhamento, você não precisa que alguém te indique ir ao CAPs. Se você compreende que precisa de suporte de uma equipe especializada para te ajudar a conduzir em relação àquilo que você está sofrendo, o CAPS está ali para te acolher. Então você pode ir, vai ter uma equipe disposta, não tem fila de espera, não tem agendamento para, né, daqui a não sei quanto tempo, não funciona dessa forma. E como avaliar isso? Quer dizer, como eu vou me sentir precisando da ajuda do CAPS? Posso fazer um adendo? Então, vamos lá. A gente pode começar falando dessa questão do CAPS também, falando que a atenção básica, a saúde pública, ela é o começo de tudo, né, Selma? Então, assim, uma das primeiras portas de entrada da população tem que ser, e precisa ser a atenção básica. Então, a gente chama isso de matriciamento, né? Então, o matriciamento é o quê? É essa população, é esse paciente, é essa pessoa, né, chegar na atenção básica, ser identificada na atenção básica que ela necessita desse atendimento mais especializado, porque hoje a gente precisa entender que o postinho de saúde, né, que o posto de saúde é muito além do que só um postinho. Ele é um local onde a gente tem pessoas, tem equipe preparada para entender o adoecimento, trazer a reabilitação, trazer a cura, mas também isso é um processo de prevenção. Então, quando a gente percebe que a gente precisa encaminhar esse paciente, a gente tem essa rede. Então, essa rede juntamente com a Selma. Então, a gente encaminha esse paciente para a Selma e de lá a Selma vai tocando junto com a equipe dela muito bem esse paciente. E por muitas vezes esse paciente ele volta e continua sendo atendido na atenção básica. Então esse matriciamento, essa referência, essa contra-referência, ela acontece com a gente, né? Então, porque a gente tem uma rede muito ligada. Então ele vai para o CAPS, ele mantém o atendimento no CAPS, mas ele também mantém o atendimento na atenção básica. Isso é muito importante, porque ele trata da questão psicológica lá no CAPS, mas ele tem a questão clínica também que precisa ser tratada. E essa questão clínica dele é tratada dentro da atenção básica. Não somente a questão clínica, né? Mas a questão, seja o que for que ele precise. Ele precisa de uma vacina, ele precisa do clínico, do atendimento clínico, atendimento pediátrico. Então, esse atendimento, ele acontece dentro da atenção básica. Então, eu digo que a atenção básica é a magia. A magia começa ali, né?
E a partir daí, a gente começa a ir para outros dispositivos. Tanto é a saúde coletiva também. A atenção básica está dentro da saúde coletiva, mas começa tudo na atenção básica para depois ir para os nossos dispositivos. Dispositivos que são esses, mais especializados. Sim. Né? Porque vem a especialidade da SEMA, que é a psiquiatria, psicologia, né, a assistência social, e vem, no caso, a especialidade da saúde coletiva, que a gente tem todo um tratamento. Se o paciente tem alguma doença sexualmente transmissível, ou se ele tem algum problema dermatológico, por exemplo, hanseníase, ele vai ser tratado com a gente. A gente tem atendimento com o médico lá, a gente tem atendimento de enfermagem na saúde coletiva. Se ele tem algum tipo de patologia dentro das doenças que a gente trata na saúde coletiva, ele vai ser tratado ali. Mas o primeiro momento, o lugar onde ele chegou primeiro foi na atenção básica. Interessante. Agora, para relaxar, o Marcelo Amaral saiu, veio luz. Muito bom. Que especialidades são essas da saúde coletiva? Então, na saúde coletiva nós temos hoje atendimento de hipertensos, diabéticos, nós temos médicos e especialistas para atender hipertensão, diabetes, dermatologista para atender toda a parte de hanseníase, pneumologista para atender a parte de tuberculose, a gente faz tratamento de tuberculose também, e infectologista para atender toda a população na parte das ISTs. E tem todos os programas que eu falei, o Programa Nacional de Imunização a gente tem ali, então dentro da saúde coletiva a gente tem um arsenal que a gente faz distribuição de todas as vacinas para todas as unidades básicas de saúde do município, inclusive o CIMI também. E a gente tem também o armazenamento de vacinas e soros de animais peçonhentos, que hoje São Vicente é o local, né, que a gente tem o local central da Baixada Litorânea, que todo mundo vem para fazer essa vacina ou esse soro. Não é só Araruama? Não só Araruama. Nós somos o polo do estado do Rio de Janeiro, da Baixada Litorânea. Vem pacientes de Rio das Ostras, Silva Jardim, Cabo Frio, São Pedro. Toda essa população vem para fazer vacina ou soro, seja para que foi picado de cobra, vai vir para cá, para São Vicente. Foi aranha, foi escorpião, vai vir para cá. Nós somos esse polo. Essa baixada, então, tá de Saquarema até Rio das Ostras? Até Rio das Ostras. Então vai pegar ali Barra de São João, até Casimiro de Abreu. Isso aí. Silva Jardim também. Vem todo mundo pra gente. Nós somos esse polo de referência no estado da Baixada Litorânea. Então esse arsenal, esse polo fica com a gente na saúde coletiva. For mordido pelo macaco, vai para São Vicente para tomar vacina. Macaco não. E sobra tem vacina? Não. Sogra não. Aí tem que ter conversa. A gente não vai entrar, tá? É só para relaxar. Deixa eu perguntar. Mas a gente trata de macaco também, porque a gente trata da vigilância ambiental. Então, quando a gente fala de vigilância ambiental, eu tô falando eu sempre falo isso, né? Ah, Carol, eu tô com, por exemplo, tô com um gato doente. Que o gato ele pode levar a esporotricose, né? Que é um tipo de doença dermatológica. Então a gente não trata o gato, eu não trato o animal. O animal fica com o meio ambiente, com a agricultura, a gente vai tratar o paciente. Então, a gente, claro, tem a vigilância. Eu fui mordida pelo cachorro. A gente vai fazer a vacina antirrábica na pessoa e vai ter vigilância daquela pessoa e também do animal. Eu tenho o escorpião, algo bem interessante. A gente faz captura de escorpião na mão. Os meus agentes de endemias, eles fazem a captura de escorpião e a gente envia esse escorpião para o Vital Brasil, no Rio, para fazer o soro escorpiônico. Então nós temos encontrar escorpião em Araruama? Sim, a gente encontra escorpião em Araruama. Aonde especificamente que há uma incidência maior? A gente tem no Areal. Há uma incidência, Labinha, Praia Seca, alguns locais. Aí o que a gente tem? A gente tem muito contato, a população conhece já a gente, então entra em contato com a gente. E o escorpião, ele tem uma questão bem peculiar, porque ele só sai à noite. Então os nossos agentes fazem catação à noite. O escorpião só sai à noite? Só sai à noite. Ele não sai de dia. É a proteção dele próprio. É boêmio? Ele é boêmio. Ele só gosta de trabalhar. Caramujo africano. Caramujo africano. Então, o caramujo africano, a gente não tem uma... A gente não precisa ter aquele cuidado, né? Que antigamente botava sal em cima dele, né? E também a gente não pode quebrar ele ou destruir, porque a gente acaba disseminando mais ele. Ele faz parte ali do meio ambiente, né? O que pode acontecer, como eu falei, o que a gente trata, se ele mordeu ou se ele a contaminou, né? No caso, a pessoa, a gente vai tratar essa pessoa de doença dermatológica, mas a gente não pode matá-lo. E essa questão de botar sal em cima dele, isso não pode, é prejudicial, porque entende que ele faz parte do meio ambiente. Sim. Né? Mário, mais alguma? Que eu tenho alguns
Selma, para você. Selma, para ti. O que é um louco? Mas louco é quem me diz? Quem é feliz, né? Pois é, assim, louco foi uma construção, é uma construção social. Numa sociedade dicotômica, né, entre bem e mal, entre normal e quem tem razão, criou-se socialmente aquele que a sociedade dizia que estava desarmônico com a estrutura social. Né? E aí eu precisava intitular esse outro que era diferente, que destoava, né, dessa coisa da natureza humana, né, tão normatizada, eu precisava categorizar, precisava dizer que ele era uma outra coisa. Maluco, beleza. E aí a gente chamou de louco. Uma construção social. Não é uma construção epidemiológica, não é uma construção médica, é uma construção social. Essa linguagem é usada hoje ainda não, né? Não deveria, na verdade. Se a gente for pensar, o que é loucura, né? Como é que a gente pensa sobre a loucura? Porque tem uma coisa muito perversa, assim, sabe, Caio? Que é pensar que a loucura é um cara desrazoado. Aquele cara que não tem razão, aquele cara que não pensa sobre o que está fazendo. Aquele cara que é desprendido de consciência, assim, né? E não é verdade. Porque quando a gente trata a dita loucura dentro dos CAPs, a gente está falando de uma pessoa que adoeceu a partir de uma coisa real, de um pertencimento. As pessoas sofrem do que vivem. Elas não sofrem do que inventam. Elas vivem e aquilo traz um sofrimento a ponto de de comprometer a autonomia, de comprometer os desejos, de comprometer a necessidade de circular, de conviver. Então, assim, todos nós somos suscetíveis a isso, todos nós. Sim. Por isso que a gente faz uma mudança de nomenclatura. A gente tira essa coisa da loucura, do transtorno e fala do sofrimento. E o sofrimento é inerente à vida humana. Quem é que não sofre? Por falar em sofrer, desculpa. Você tem algum acompanhamento para a família desse paciente? Temos. Uma coisa muito importante, assim, com essa mudança de lógica, antes o único modelo de tratamento no nosso país e no mundo era separar essas pessoas das suas famílias, das suas comunidades e trancá-las dentro de um hospital. E ali a gente dizia que essa era a forma de tratamento. O Estado brasileiro fez isso há décadas, décadas e décadas e décadas, né? A gente tem um dado histórico que, ao longo de 3 décadas, né, dos hospícios, o Estado brasileiro matou mais de 61 mil pessoas. Né? Choques e É isso, assim, com formas de tratamento extremamente violentas, né? E as famílias não participavam desse processo. Não tinha ciência. Não tinha ciência, não era permitido a família estar lá. E hoje, com os CAPs, que é a substituição desse tratamento, né, convencional, hoje a gente tem CAPs na comunidade, perto do seu território, com as suas relações de confiança, em que a família está dentro do CAPs, participando também desse tratamento, também recebendo orientações e cuidado, porque também adoece no processo de cuidado. E aí essa família tem um espaço no CAPS, inclusive que a gente titula como grupo de família, onde eles se encontram, onde eles podem fortalecer os laços juntos ali, entre outros familiares, trocar inclusive experiências de cuidado. Isso é muito importante. É a família enquanto unidade mesmo, também cuidadora, né? Drogados. Pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas de forma abusiva, a gente atende no CAPS também. Essa questão da família, quer dizer, existe assim, mais de um personagem na mesma família, né? Vocês têm isso lá? Existem famílias inteiras muito, muito adoecidas, assim, né, em que a mãe, o pai se trata, os irmãos se tratam, estão ali com a gente, assim. E aí, alguns mais adoecidos do que outros, porque eu acho que é isso, tem os níveis de sofrimento, né? Eu acho que tem familiares que estão num nível de sofrimento tão insuportável, tão difícil, que perderam, inclusive, a sua capacidade de oferecer o cuidado. E aí a gente acolhe no CAPS. A gente está ali para dar o suporte no CAPS. Né? Batendo de frente com vocês dois. O que fazer quando o paciente
ele realmente necessita de um apoio psicológico, psiquiátrico, mas ele se nega. E a família não apoia. O que faz com aquele paciente que, além de se negar a obter essa ajuda, torna-se uma pessoa sem teto, uma pessoa andando pelas ruas. O que fazer quando essa pessoa, além disso tudo, se torna violento? Como agir? Você está dizendo de um perfil nosso, né, Carol? Assim, de um perfil de usuário. A gente chama de usuário porque utiliza o serviço de saúde, né? É muito comum entre nós, muito comum, assim, é esse usuário que está lá no SUS, que está nos nossos serviços, e aí o CAPES, ele é incrível, porque ele não é só uma unidade física, a atenção básica não é só uma unidade física, a atenção básica é chamada de estratégia, o CAPES é uma estratégia, ele precisa ir até ao território, ele precisa ir... Ele vai ao problema, né? Ele vai até lá, ele vai enquanto estratégia, não só enquanto monumento, mas enquanto movimento, sabe? A equipe indo até lá. E aí a gente pensa num princípio básico do SUS, que é a integralidade do cuidado. Eu vou contar com a Carol, vou contar com a atenção básica, vou contar com a saúde coletiva, e a gente em rede vai tecer uma rede de cuidado para esse usuário que não consegue chegar até a gente. Sim. E a gente teve vários casos. A gente teve muitos casos assim. Essa situação da gente ter que juntar vários dispositivos, juntar a saúde coletiva, juntar a atenção básica, a estratégia da saúde da família, como a Sama falou, é uma estratégia. Então, a estratégia de saúde da família, eu quero tratar a família, Sim, né? Então, isso. quando eu trato a família, eu estou tratando todo mundo. Então, a gente junta os nossos dispositivos, junta a nossa equipe, que é uma equipe multiprofissional, e a gente vai até o paciente, a gente vai até a família, a gente vai até a casa, e a gente não desiste pela primeira vez, não. A gente insiste. E me conta, já aconteceu alguma coisa de vocês serem agredidos ou impedidos por alguém de... Conta pra gente. Sabe que você está falando aqui, eu lembrei de uma frase que para mim é muito importante, cara. Assim, aprendi com um professor que ele disse que o SUS, ele não é impositor, ele é dialógico. Então, o SUS tem a capacidade de dialogar com o paciente. Ele pode não querer, mas é minha obrigação oferecer esse cuidado. Então, a gente vai oferecer e a gente vai traçando caminhos, assim. A gente tem um usuário que está no CAPES, assim, ele se nega a estar no CAPES e fala que ele não é, o lugar dele não é ali. Então o CAPES vai até ele, a gente senta na rua com ele, a gente descobriu inclusive que ele adora os clássicos da literatura, ele adora Machado de Assis, a gente lê Machado de Assis com o cara, e aí quando ele sente dor de dente, ele vai pro CAPES. Sim. E aí é a equipe de saúde que está lá que pode me socorrer porque eu tô com a dor no dente. Eu não vou por outras razões, mas a dor de dente... Mas ele sabe a quem procurar. E aí ele sabe quem procurar. Ele tem uma referência para quem procurar, onde ele vai procurar, onde ele sente a dor. Então, aí, nesse momento, cabe a gente não gerar um pré-julgamento. Ah, você só vem me procurar agora. Não. Aí, nesse momento, vem a nossa de equidade, todos os princípios do SUS de quê? Equidade, universalidade, integralidade, de que a gente tem que acolher essa pessoa para que essa pessoa possa estar junto com a gente. A gente fala muito em SUS. Mas o que eu estou vendo aqui, além do SUS, é a vontade de vocês. Sério, vocês como pessoas. Não adianta o SUS ter as prerrogativas, as normativas, se você aqui na ponta não quer. Parabéns a vocês duas, parabéns ao secretário de Saúde, Fabrício. Mas basicamente... Determinação, né? Sim, basicamente a vocês duas e a equipe de vocês também. Parabéns. Confesso que eu não esperava que fosse deste modo. E o que depender aqui do podcast Batendo de Frente, a gente não vai bater de frente, a gente vai estar ao lado de vocês sempre que vocês precisarem. Os microfones aqui estão abertos para vocês. Obrigada. Parabéns mesmo. Vai, Mário. Não, eu fiquei preocupado com essa situação que vocês colocaram, as pessoas que estão na rua, né? E aí, o que eu ouço na rua, o que nós temos aí, perguntas, muita gente de fora de Araruama, quer dizer, a grande maioria são pessoas daqui, esse pessoal que está na rua vieram de outras cidades, vocês têm essa avaliação? A gente, enquanto CAPES, também faz esse trabalho de território, né? De estar na rua, de ir nas cenas de uso, de dialogar com essa galera nas ruas. E a gente percebe que é sempre uma população muito flutuante, né? Uma população que vai circulando entre os municípios,
até porque precisa circular e encontrar condições melhores de vida, assim. Então é uma população que flutua, mas tem uma população que é nossa, assim, e aí a gente tem equipamentos da assistência social, que é o Centro Pop, por exemplo, que é um centro de referência para a população em situação de rua, que dá o suporte para essa galera. Então existe uma equipe especializada dentro da política de assistência social em parceria com o SUS, porque é isso, assim, política pública só se faz em parceria, em rede. Você vai ouvir o tempo todo a gente falando disso, que não há possibilidade de cuidar a partir de uma única visão. A gente precisa ter sempre, né, diversos atores, a gente chama de atores assim, para contribuir com esse cuidado. Então a gente tem equipamentos de assistência que faz esse trabalho de mapeamento, de suporte para essa população em situação de rua, junto com a atenção básica, junto com os CAPs, com a especialidade, para dar esse suporte de condição que eles cheguem. Porque é isso, assim, uma população que não consegue acessar de forma natural, comum, os serviços de saúde, né? Até porque são sempre muito mal vistos, até porque são impedidos muitas vezes de acessar alguns serviços. E aí, enquanto estratégia de cuidado, a gente faz isso, a gente vai até o território, a gente oferece esse cuidado até lá, mas a gente tem de fato, assim, existe uma política nacional da pessoa em situação de rua, e é uma política que, inclusive, a gente precisa, né, colocar diariamente em prática, ofertando espaços de cuidado para essa população. E Araruama tem uma referência, uma expressão nesse cuidado. Vou te dar um exemplo claro. A gente tem alguns pacientes com tuberculose, né, na rua, e que vivem em situação de rua. A gente faz medicação supervisionada. Se a gente esperar que ele vá até a gente, ele não vai fazer a medicação. Nós vamos até eles. Entendo. E a gente faz a medicação com eles na rua. A gente fala, vamos lá, vamos tomar a medicação. Junta todo mundo aqui, vamos lá, vamos tomar a medicação. Então a gente faz esse cuidado, nós vamos até eles, né? E assim, a gente hoje, como o Selma falou, a gente vem buscando esse contato. A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em rede, a gente trabalha sempre integrado com todos os dispositivos, porque senão a gente não consegue fazer sozinho. Então, assim, essa vontade que a gente tem, esse gás que a gente tem, a gente já está na saúde pública há muito tempo, eu e a Selma, e assim, a gente quer agradecer, eu agradeço muito, e a Selma também, a nossa prefeita, né, Daniela Soares, porque ela nos dá essa liberdade para poder fazer isso, ela acredita na gente, e principalmente o nosso secretário, né, o nosso Fabrício Veloso, que ele acredita muito na gente, ele reconhece na gente pessoas que são técnicas e pessoas que têm esse gás e que estão ali sempre para fazer o melhor, e que pessoas que vão fazer o melhor pela população de Araruama. Sim. Vocês falaram sobre política nacional, né? Existe uma política nacional, como você falou, para esse tipo de situação. Administração municipal. Qual a interferência do Estado, qual a interferência da federação nisso? Até chegamos a conversar com o Fabrício sobre isso um pouco, né? E com o Marcelo. Mas vocês, como é que fica? A administração municipal, Sim. Até onde tem essa intervenção do Estado e da federação? O SUS, o professor Sérgio Aroca, que é um sanitarista importante, que pensou inclusive o SUS no nosso país, ele fala que o SUS é um projeto de sociedade. E a prefeita Daniela tem, inclusive, pensado exatamente nessa perspectiva do SUS, assim, junto com o nosso secretário, do SUS ser um projeto de sociedade no município de Araruama. A gente quer um SUS forte, a gente quer uma saúde equânime, a gente quer uma saúde em que as pessoas tenham acesso e possa ter todo o cuidado que o SUS pode oferecer. Então, a nível municipal, a gente tem pensado muito, o Fabrício, junto com a nossa prefeita, em como fazer o SUS acontecer diariamente nas nossas unidades de saúde. Então, isso é uma prioridade no governo da Daniela. É uma prioridade quando o Fabrício, inclusive, a gente estava falando isso, né, ainda há pouco, a gente está vivendo um momento extremamente importante na política municipal, que é dar voz. Você falou, né, vocês estão aqui, vocês são mais do que o SUS. Na verdade, o SUS produziu isso na gente. Sim. Foi o SUS que produziu essa paixão e acreditar que a sociedade é possível a partir do SUS, assim. E o Fabrício, ele faz
esse trabalho de convocar a gente a pensar sobre o SUS, de convocar a equipe técnica a fazer esse mapeamento, a pensar novas políticas, ampliar o trabalho dentro do SUS. Isso pra gente nos renova, assim. Eu tenho sentido que eu tenho todo dia tomado um copo de vida e sustentado esse trabalho junto ao SUS. Isso é maravilhoso. É da gente poder colocar em prática, enquanto técnicas que somos, a possibilidade de um trabalho consistente. Sair da ideologia para ação. É poder Sair do papel, né? efetivar as ações, do papel, né? porque a política, elas vêm do Ministério da Saúde, passa pelo Estado e vem para a gente. Então a gente tem a obrigação, né? E a gente tem estrutura hoje, junto com a nossa prefeita e junto com o nosso secretário, de colocar em prática isso. O município ele tem autonomia para botar em prática as políticas de saúde. Sim. Então hoje a gente consegue ter essa autonomia juntamente com a prefeita, com o Fabrício, para botar em prática, porque eles nos escutam. E nós somos os técnicos, então eles nos chamam, nos convocam, e cada dia, como a senhora falou, a gente toma um copo de vida de renovação, dizendo, vamos lá, vamos fazer acontecer, porque hoje a gente tem pessoas que estão por trás da gente, nos fortalecendo e direcionando a gente para que a política do SUS, para que a política nacional seja implantada em Araruama e faça acontecer. Perfeito. Você falou sobre o Centro Pop, né? Eu percebi essa mudança. Ele era na Vila Capri e agora está ali no centro da cidade. Isso. O que aconteceu? Quer dizer, cresceu, desenvolveu, aumentou o atendimento? O que mudou no Centro Pop? Não é a política que a gente, né? Mas acho que foi mais uma questão de que a gente né? A Sim. política de assistência, né? A gente está no SUS. Eles fazem SUAS, que é o Sistema Único de Assistência, a gente faz SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Mas são perfeito. políticas que dialogam, né? Sim. Acredito que, inclusive, o acesso, assim, melhorou o acesso da população em situação de rua, estando ali mais pelo centro da cidade, né? Tá. É uma população que precisa estar muito próxima, assim, né? Da cidade, para que eles possam ter possibilidade de ser acolhido, de sobreviver, né, de se sustentar ali, né. Mas acho que seria importante convidar a galera da assistência para poder falar melhor sobre isso. Assistência CEPAM. Carol, quais os atendimentos que são feitos lá no postinho? Então, vamos lá. Então, na atenção básica, que é a estratégia de saúde da família, nós temos atendimento médico, que é o clínico, né, o clínico geral. Nós temos atendimento de pediatria nas policlínicas. Nós temos atendimento de enfermagem. Nós temos atendimento de hipertensão, diabetes. Nós estamos inserindo o programa do tabagismo também dentro das unidades básicas também de saúde. Isso é bem importante, porque fica mais próximo da população, né? Dentro da atenção básica, a gente tem os agentes comunitários de saúde, são aquelas pessoas que estão mais próximas da população. Então, eles são aquelas pessoas que identificam a necessidade da população, né? Necessidade de marcação de exame, necessidade de marcação de consulta. Então, eles levam isso até a atenção básica, até a unidade da atenção básica e retornam com essa marcação para a população. Então, a gente tem vários atendimentos. Vacinação a gente tem dentro da atenção básica, curativos, a gente realiza curativos na atenção básica também, curativos de média complexidade, a gente realiza também na atenção básica. Então, a gente tem tanto a parte clínica quanto a parte de especialista também, cardiologista, nós temos nas policlínicas. Então, temos atendimentos tanto de clínico quanto de especialistas, e a parte básica também, que é vacinação, atendimento, acolhimento, puericultura, todo esse atendimento a gente tem dentro da atenção básica. Que interessante. Eu não sabia. Você sabia, Mário? Não. Agora eu fico curioso com a questão da diabetes. Quer dizer, o diabético não vai para o PAN? É melhor procurar a vigilância sanitária? Não, ele procura a atenção básica. Tá. O hipertenso diabético, ele é necessário ele tratar na atenção básica, porque o médico clínico, ele tem toda a capacidade e expertise para tratar esse paciente hipertenso diabético. A gente tem um programa de hipertensão e diabetes que a gente tem dentro da saúde coletiva e que a gente leva esse programa para dentro da atenção básica. Então, a gente trata essa pessoa lá na atenção básica, dentro do postinho, com esse paciente hipertenso e esse paciente diabético. Então, ele procura um posto de saúde mais próximo da sua residência. Mais próximo da sua residência. Isso aí. Então, dentro da atenção básica, a gente consegue resolver a maioria do problema dele. A maioria, eu digo quase tudo, né? Do problema dele. E se ele tiver que ser tratado por um especialista, aí ele
ele vai para o PAN, mas com o encaminhamento do médico da atenção básica. Então, no primeiro lugar que esse paciente precisa ser atendido é a atenção básica. Depois ele vai ser encaminhado, se necessário, para um especialista. Mas, geralmente, a gente consegue resolver todas as situações dele dentro da atenção básica. Ele não precisa sair da localidade dele, porque qual a proposta do Ministério da Saúde, qual a proposta nossa aqui e da prefeita e do Fabrício, né, que é o nosso secretário, que todos os problemas daquele paciente, problemas de saúde, a demanda de saúde dele seja resolvida no território dele, Sim. dentro da área dele, da comunidade dele, para que ele não tenha que sair dali para ele ir para um outro lugar mais longe, para o PAN, para a secretaria, para ter que fazer marcação de nada. Tudo seja resolvido dentro do território dele. Porque é o território que conhece ele, é a enfermeira que conhece ele, é o médico que conhece ele, o agente comunitário de saúde que conhece, o técnico que conhece. Sim. Então conhece Dona Maria, seu João há muito tempo. Sim. Né? Então, eles são melhores pessoas do que o especialista que está lá no PAN que vai vê-lo pela primeira vez. Então, a atenção básica é para isso. A estratégia de saúde da família, ele já diz, é uma estratégia para tratar a família, para tratar a comunidade. Então, trata de uma forma em geral, não só essa parte curativa que a gente fala, de Sim. dar o remédio, mas na parte de prevenção. Nós fazemos, né, educação em saúde, juntamente com as escolas, junto com o território. Então, sempre onde você vai perceber, tem um posto de saúde, tem uma escola perto. Então, isso faz com que a gente eduque as crianças também, para que essas crianças, através do programa de saúde da escola, ela leve essa informação para casa, né? Leve informação de quê? De uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Claro, dentro da realidade dela. Sim. A gente não vai falar de vai ter que comer uma alimentação saudável, comer uma coisa que a gente sabe que não é a realidade daquela comunidade. Sim. Então a gente entende, isso é uma equidade, né, dentro do SUS. Então a gente entende a realidade daquela comunidade e a gente fornece para eles essa educação em saúde dentro da realidade deles. Bem, Ok. Conversando com o Fabrício, ele deixou de sair ali, né? Ele escapou. Vai mudar o que o CAPS está mudando, mas não quis falar aonde não deu a localização, nós perguntamos. sentido até. Como é que foi esse processo de mudança do CAPS e o que você espera disso? Um processo longo, Mário, assim, que bom que foi, assim, agora na gestão da nossa prefeita Daniela, do Fabrício, que teve a possibilidade de olhar para o serviço de saúde mental, de olhar para o CAPS e entender que o ambiente também é importante e é uma forma acolhedora para esses usuários. Então, hoje, assim, a estrutura que a gente tem, né, não atende de forma adequada e humanizada os usuários do programa de saúde mental. Então, pensar que a prefeita está investindo, o secretário está investindo na ampliação de novos espaços que sejam espaços de cuidado para essa população, isso é uma grande vitória, assim. Me emociono, né, porque entendo do quanto é importante o investimento para que essa população que teve anos de sua vida sequestrada, né, morando, porque não era tratamento, as pessoas não se tratavam, moravam dentro de manicômios, e ter um espaço digno, né, de cuidado, um espaço em que seja acolhedor, isso é fundamental para o processo de tratamento. Então, a gente está felicíssima, assim, a gente está num processo de festa e contando os dias da nossa mudança. É uma casa lindíssima, é uma casa arborizada, é uma casa que os nossos usuários merecem, a população de Araruama merece, e quero agradecer imensamente a nossa prefeita Daniela, o nosso secretário, por olhar para essa população. A gente está há um ano assim, num processo de tentativa de mudança, não foi possível, e aí é isso, acho que política pública se faz com muita vontade e compromisso. Quando alguém que assume a gestão entende, eu vou fazer e vou conduzir isso da melhor forma possível, acontece, e foi exatamente o que aconteceu. Em 8 meses de gestão, a gente está mudando da estrutura que a gente já estava há mais de 8 anos. Né? Uma estrutura que já não comporta mais essa população. Desculpe, mas se faz com coração, você está emocionado, visivelmente. Pode até deixar escapar um dia. Gente, saúde coletiva, parabéns. Eu não esperava que alcançasse esse nível, esse patamar. Saúde mental, parabéns. Da mesma forma, nunca imaginei. Aqui uma opinião minha.
Uma área mais light, eu sou mais fogo, assim, mas eu lamento que em pleno 2025 eu ainda tenho presenciado discriminações contra pessoas portadoras de doenças mentais ou psicológicas. Aquelas que não se enquadram com o meio, ou melhor dizendo, psicólogo, ou que já nasceu com algum problema mental. Eu penso que o problema mental, ele tem a mesma natureza que o problema no baço, no fígado, entendeu? As pessoas têm que encarar da mesma forma. Mas eu acompanhei famílias tirando de casa, afastando do convívio as pessoas com problemas mentais. Síndrome de Down, vi muito. Eu, como todos sabem, aqui na cidade, eu gosto muito de dança de salão. E eu realizo uns eventos. E nesses eventos, todas as edições, o Mário sabe disso, eu levo um rapaz que tem síndrome de Down para dançar, para fazer dança de salão, para se apresentar no nosso bairro. Mas eu percebo nas ruas, nos papos, que ainda há uma discriminação. Um preconceito. Um preconceito. E me perdoe pela franqueza, mas eu já vi essa discriminação com as crianças. Eu já vi uma criança no colégio com deficiência, ou, como vocês chamam, uma criança especial, e outras crianças zombando, outras crianças maltratando, que absurdo. Entende? As pessoas sem saber o que fazer. Eu acho que em pleno 2025 a gente tinha que mudar um pouco a nossa cabeça. Né? A gente tinha que... eu não sei, hoje eu penso que essa geração Z que está aí, cara, eles têm que ser mais orientados. Entende? Porque no final das contas, as peças saem do tabuleiro e vão para o mesmo local, para o mesmo saco. Mas digo uma coisa para você, nós, eu considero, né, nós profissionais da saúde, a gente transformadores de situações, de vida, e eu vejo a gente assim, porque quando a gente, como você falou da escola, né, quando a gente vai para uma escola e leva o programa de saúde da escola e a gente fala de alimentação saudável, a gente fala de bullying, a gente fala isso, então a gente está transformando a mente das pessoas. Então, nós profissionais de saúde, nós profissionais da equipe, né, de saúde multiprofissionais, nós podemos ter essa força. E fazer esse, como eu falo, fazer esse milagre acontecer. Faz diferença. Isso, e a gente pode fazer diferença. E a gente tem feito. A gente tem conseguido fazer diferença com o programa de saúde da escola. Às vezes a diferença pode ser pequena, mas a gente está conseguindo fazer essa diferença, mesmo que seja pequena, mas ela vai se propagar. Então, daqui a um tempo, por mais que a gente não veja o resultado hoje, mas daqui a um tempo a gente vai ver esse resultado, essa transformação de vida. Eu vejo muito isso. Nós, como profissionais de saúde, transformadores de vidas e transformadores de educação mesmo, transformadores de pessoas mesmo, né? No meu entendimento, houve um avanço, né? Mas é preciso isso, essa garra que vocês estão demonstrando aqui, essa boa vontade, esse empenho, para que esse avanço continue e seja ampliado, né? Eu acho que ter espaços como esse é a possibilidade da gente romper já com alguns preconceitos e cultura, trazer isso para discussão já é. O nosso espaço, batendo de frente com você, a gente está batendo de frente. A gente está lado a lado. A gente está batendo de frente com preconceito, com a discussão, né, com a falta de acesso, a gente está batendo de frente com um monte de coisa aqui quando a gente traz para discussão, né? E eu penso que ainda é muito desafiador para a nossa sociedade lidar com as diferenças. É muito desafiador. Mas é sobre elas que a gente vai falar o tempo inteiro, é sobre elas que nos traz como questão para a gente poder defender, lutar. Vou falar de diferenças, o nosso terceiro episódio será sobre intolerância religiosa. Desculpe. O nosso terceiro episódio será sobre intolerância religiosa. E eu gostaria de, no futuro, fazer mais programas com vocês duas. Muito obrigado pela presença. E parabéns mais uma vez. Beijo no coração. Obrigada, tá, gente?